Deixa eu trazer nossa próxima convidada. Deixa eu antes ler umas informações aqui importantes. A gente vai falar sobre a pandemia da Covid-19 agora no Brasil e no mundo. E olha só, em relação ao que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Bolsonaro quer editar uma medida provisória determinando que apenas o governo federal pode decidir sobre a obrigatoriedade do passaporte da vacina contra a Covid-19. Foi uma fala que ele fez ao site Poder 360, isso no domingo. Hoje, os ministérios da Casa Civil, da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e Infraestrutura se reúnem com a Anvisa para discutir essa exigência do comprovante de vacinação completa contra a Covid para a entrada de viajantes aqui no Brasil. Desde 12 de novembro, a Anvisa tem recomendado ao governo federal que exija essa comprovação da vacinação. Essa orientação, inclusive, foi feita antes mesmo da descoberta da nova variante, a Ômicron. Vamos conversar um pouquinho sobre isso e também sobre outros pontos da pandemia no Brasil e no mundo com a Karina Calife, médica sanitarista e professora. Oi, Karina, como você está? Tudo bem por aí? Oi, Thalita, tudo bom, querida? E com vocês aí? Tudo bem também, Karina, tudo certinho. E eu queria abrir falando sobre essa discussão, então, que Bolsonaro coloca sobre o passaporte da vacinação e que vai, de certa forma, na contramão do que o mundo está discutindo, né? Hoje mesmo eu vi que a Itália está entrando passa a vigorar lá no país uma super documentação que é necessário apresentar se você vai frequentar qualquer tipo de espaço, inclusive, né? Todos os países estão agindo dessa maneira, ainda mais com uma variante agora em circulação. Como que você tem visto essa discussão sobre o passaporte da vacina? Bom, primeiro eu já falei aqui em outros momentos, sou extremamente favorável ao passaporte da vacina. Isso não é coibir nenhuma medida de liberdade, a pessoa tem liberdade, não vai tomar vacina, não toma vacina, mas ele tem que arcar com os danos que isso tem, que é não vai participar também de certos espaços, né? É a mesma coisa, eu sempre comparo isso, né, Thalita? É assim, você vai decidir o quanto você vai beber, pode beber à vontade, mas você não pode depois pegar um carro e sair dirigindo por aí, você vai ficar ali na sua casa, é a mesma coisa, né? E o passaporte vacinal, tirando essas comparações aí que a gente vai falando, porque quando você vai, ele sempre usa essa história de liberdade, né? Que é uma coisa falsa, muito pelo contrário, é uma falta de entendimento do que é um pacto de proteção pública, né, de todas as pessoas. Então, é um pacto coletivo. A gente já falou isso aqui também algumas vezes. Então, eu acho que é super importante o passaporte vacinal para vários espaços, e isso tem base, a gente já falou aqui na ciência, porque são esses espaços fechados, são esses espaços onde, ao não se usar máscara, ao não, né, não poder comprovar que está vacinado, e a gente sabe que os não vacinados, eles se contaminam mais, eles infectam mais, eles transmitem mais. Esses dias teve uma fala dele que dizia assim, mas os vacinados também se infectam. Mas os vacinados também se contaminam. Sim, são 10, 11 vezes menos de se infectar, são 5, 6 vezes menos de transmissão. Então, não é a mesma coisa. O passaporte vacinal, ele não é uma proteção de 100%, mas ele traz uma diminuição do risco, e é isso que a gente gostaria que acontecesse. Claro, tem países, inclusive, que estão colocando isso, né? Só sai de casa, estão fazendo como chama? Deixando em casa as pessoas, estão fazendo esqueci o nome da Um palavra. lockdown. Isso, um lockdown invertido, só fica em casa Né? quem não está vacinado, né? Que parece ser um confinamento, né? Um confinamento, um lockdown só para as pessoas não vacinadas. Isso que parece ser uma atitude interessante, de fato, para forçar as pessoas. Você quer sair de casa? Tá bom, vai se vacinar, né? Exatamente, porque você não está se colocando em risco, não é uma escolha individual, né, Thalita? Ao não me vacinar, eu posso me infectar mais, eu posso transmitir mais e eu posso fazer com que esse vírus circule mais. Então, eu tenho todo o direito de não me vacinar, mas eu não tenho direito a ir aos espaços públicos, a estar no trabalho com outros colegas que se cuidaram, se vacinaram. Isso seria muito injusto, né? Também lembro Claro. sempre da lei do tabaco, quando a gente começou a olhar para isso, as pessoas diziam, mas como assim eu não posso fumar? Não, num ambiente fechado, em que você divide o espaço com outros colegas de trabalho, que a gente sabe que o fumo passivo faz com que você tenha outras possibilidades, por exemplo, de câncer de pulmão, entre outras questões, né, enfisema e tal. Uma pessoa que escolhe fumar, fique à vontade, mas ele vai fumar num espaço em que só ele se prejudica, ele não pode prejudicar o restante das pessoas, né? Você sabe que eu tenho na memória a lei do tabaco, mas assim, não muito forte. A gritaria foi tanta quanto agora, quando a gente está discutindo vacinação contra a Covid, Karina, ou não?
teve uma gritaria muito grande, as pessoas chamavam de fiscal aqui em São Paulo, porque surgiu de São Paulo, né, o primeiro espaço onde ficou proibido nos lugares. Eu trabalhava na Secretaria Estadual de Saúde à época e eu lembro disso, né? Eu lembro muito dessa coisa. Eu acho que você não precisa ser fiscal de sair dedurando ninguém, ó, oh, fulano está fumando nesse ambiente ou naquele, mas você tem que saber respeitar. Eu sou da época, Thalita, que algumas reuniões eram feitas e as pessoas começavam a fumar na reunião, no meio de uma salinha fechada. Então, você não tinha escolha, você fumava junto. Eu acho que teve uma grita não desse tamanho, porque eu acho que eram momentos em que a democracia ainda tinha algum valor. Então, essa Sim. discussão ela era menos fanática, né? Essa coisa da liberdade. E isso foi muito rapidamente aceito, porque as respostas foram muito imediatas, né? Assim, as pessoas começaram a estar mais protegidas, as outras pessoas entenderam o quanto incomodava aquela situação a curto e longo prazo, né? Eu tenho essa percepção de que havia um entendimento maior do coletivo, de fato, que as pessoas, mesmo fumantes, entendiam que isso podia fazer mal para outra pessoa, o que não acontece hoje em dia em relação à vacinação, né? Eu tenho essa percepção também. Vamos para o próximo tema. Vamos falar sobre cancelamento das festas de final de ano. Várias capitais já anunciaram, né, Karina, que não vão ter essa festa de Réveillon. A Alemanha, inclusive, isso daí falando lá fora, alertou, inclusive, os cidadãos para tentarem não viajar agora no final de ano, no Natal, porque existe a variante Ômicron que pode trazer mais riscos à população. Como que você está vendo? É uma decisão acertada evitar essas festas de final de ano por parte da prefeitura, né, num primeiro momento, né? Mas, de repente, a gente também repensar as festas de final de ano. Como que você está vendo esse cenário novo? Eu acho que é uma decisão do poder público, vamos dizer assim, totalmente acertada. Não dá para a gente compactuar com grandes festas, com grandes espaços, né? A gente também já falou disso aqui. Na hora que você tem uma grande quantidade de pessoas que não se conhecem, que não convivem no mesmo espaço e que você não tem, vamos dizer assim, uma forma de controle, de saber quem são as pessoas, se são vacinadas, se não são, ter uma resposta depois se algo acontecer. Então, isso faz muita diferença, né? Eu sou completamente favorável, acho que não dá para a gente ter grandes festas de Réveillon, nem dá para a gente ter grandes carnaval, enfim, esse tipo de coisa. O pessoal às vezes diz assim, mas não é o ar livre? É o ar livre, mas é com aglomeração. Então, é claro que o ar livre é diferente do espaço fechado, mas tem a questão da distância. Se você está ao ar livre e está muito próximo um do outro, não vale essa situação, porque os perdigotos, enfim, a respiração está muito próxima um do outro. Então, eu acho que isso é muito acertado. Do ponto de vista das questões individuais, das festas familiares, eu acho que o que a gente tem que ter é bom senso, né? Então, claro, é diferente do momento que a gente estava o ano passado, que a gente estava com um grande número de casos, a gente tem um número de casos mais controlado no Brasil, a gente ainda não tem certeza do que vai. O que a gente sabe? Que grandes aglomerações e um monte de gente junto vai fazer circular vírus. E como a gente não sabe tudo ainda da Ômicron, daqui a pouco a gente pode falar disso também, a gente não tem todas as respostas ainda, aparentemente ela é bem mais transmissível. Então, sendo assim, ao circular essa nova variante, você tem a possibilidade de novas mutações, de novas variantes, né, Thalita? Então, por isso que não é legal. Nas festas familiares, se você conseguir controlar, souber quem são as pessoas, que todos que estão indo lá estão vacinados, que você vai conseguir rastrear, caso alguém apareça com algum sintoma, vai avisar para os outros, e a gente consegue conter um pouco mais isso, que esse é um problema do Brasil, a gente teve uma testagem muito fragilizada, e a gente teve agora uma diminuição dessa notificação dos testes, porque eles começaram a cobrar que tivesse ali o histórico, então tivesse essas coisas de lote, do fabricante, algumas informações que muitos lugares pararam de fazer essa notificação por conta disso. Então, eu acho que a gente tem um número de exames positivos menor do que, na verdade, o que a gente está vivendo, né? Então é isso, acho Sim. que é bom senso, cuidado e poder ter essa possibilidade de testagem de um jeito adequado. Claro. Aliás, em relação à Omicron, Karina, a gente conversou na semana passada e você nos informou que é isso, né? A gente vai conhecendo a Omicron com o passar das semanas. A gente tem alguma novidade importante em relação a essa nova variante, que a gente passe a entendê-la melhor? Veja, Thalita, a gente ainda não tem nenhuma publicação suficientemente
adequada para dizer assim, já sabemos tudo isso. O que a gente tem são algumas tendências desse momento de, se a gente falar com muita certeza, é especulação. E eu não gosto de especular, eu gosto de falar aquilo que a gente tem certeza. O que é que a gente já sabe? Que em alguns países em que a Delta estava circulando, ela, em um espaço de tempo muito curto, conseguiu dominar a cena, vamos dizer assim, né? Então, foi muito rapidamente, ela tomou conta quando a gente vai fazer a vigilância genômica, ela tomou conta da quantidade de infecções, o que significa que ela parece ser mais, em toda a tendência de ser mais transmissível do que até a própria Delta, né? Então, a gente está vendo isso. Agora, há uma diferença do Brasil com a Europa, a gente tem que considerar isso. Qual é a diferença? A gente não tem a mesma quantidade de idosos na Europa que tomaram a terceira dose, né, o booster ou a dose de reforço. A gente sabe que isso não aconteceu na mesma quantidade, no mesmo percentual que aconteceu no Brasil. E a gente tem um número menor de jovens vacinados do que a gente tem aqui. Eu acho que pela primeira vez o Brasil, por conta do SUS, né, das pessoas que estão fazendo esse movimento de vacinação, a gente não está à toa nessa situação menor. E, além disso, tem uma outra coisa importante, que é essa questão do tempo, da sazonalidade e tal. A gente tem a Europa entrando no inverno, coisa que não está acontecendo aqui. Eu não consigo dizer para você, vai ser assim ou vai ser assado, porque a gente precisa ver um pouquinho mais. O que eu posso dizer é, aparentemente, as tendências têm mostrado que até aqui a gente não viu nenhum caso grave vinculado a Ômicron. Dá para dizer que não vai ter caso grave? Não dá. A gente não tem suficientemente ainda esses estudos para poder dizer isso. Então, estamos olhando para isso. A outra coisa importante, dá para dizer que vai ter escape de vacina ou não? Ainda não dá para dizer se vai ter escape de vacina ou não. A gente sabe que tanto a AstraZeneca como a Pfizer, a Moderna, eles estão fazendo esses estudos para ver que resposta a gente tem. Vamos saber daqui a pouco também. O que dá para saber? Que ela se protege da mesma forma, que o PCR positivo, tanto faz qual é a variante, a gente vai ter esse PCR positivando, e a gente já sabe que a máscara protege do mesmo jeito e a vacinação diminui, porque a gente não tem tantos casos em vacinados. E tem uma possibilidade de ter uma maior frequência de reinfecção, que também precisamos saber. Então, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais mesmo, sabe, Thalita, para poder falar com certeza o que é que está acontecendo. Aparentemente, menos graves as doenças e com grande transmissibilidade, o que significa que ela vai circular bastante. E ao circular bastante, podem aparecer outras não tão favoráveis a gente, vamos dizer assim. Karina, surgiu uma dúvida. Essa dose de reforço que está sendo dada agora para grande parte da população, ela está atrelada de alguma forma a esse surgimento da Ômicron ou não? De fato, é importante tomar a dose de reforço naquele determinado período de tempo? Não, não está ligada diretamente. A gente já sabia que era necessário, porque todos os estudos, e aí sim a gente já tem estudos sobre isso suficiente para dizer que a partir do sexto mês, Thalita, há uma diminuição na imunogenicidade, ou seja, a resposta imune ela diminui com esse tempo, especialmente nas pessoas mais velhas. Então, os trabalhos que foram feitos com Coronavac, com Pfizer, com vários dessas variantes e com várias vacinas, é que a gente tem essa diminuição nos 6 meses. Por isso que você tem o reforço estava sendo pensado entre 5 e 6 meses, agora até tem uma diminuição em São Paulo. A gente já sabe disso, e sabe que, por exemplo, nos adolescentes, a Pfizer demonstrou que o tempo de imunogenicidade parece maior nos adolescentes. O que é que eu quero dizer com isso? Quanto mais idoso, mais você precisa rapidamente desse reforço. Todo mundo deve precisar do reforço, mas quando a gente vai fazendo priorização, a gente começa de trás para frente, ou também quem está mais exposto ao vírus, que é o caso dos profissionais de saúde, quem anda muito em transporte público, enfim. Não sei se eu consegui te responder. Sim, sim. Só para finalizar, Karina, tem uma nota técnica da Anvisa, né, pedindo uma reavaliação sobre esse encurtamento de prazo da dose de reforço em São Paulo, principalmente. Eram 5 meses, semana passada São Paulo anunciou, né, a redução para 4 meses. Como que você vê isso? Foi acertada essa redução de prazo ou talvez não fosse necessária, dava para manter os 5 meses? Veja, na verdade, no meu entendimento, tudo que a gente já estudou até aqui, o que é que a gente sabe?
que há essa diminuição com 6 meses. Por isso que se pensou nos 5 meses. Os 5 meses são para você ter um reforço antes da queda acontecer. Né? Então, a queda começa a acontecer ali perto dos 6 meses, no 5º mês você faz a dose. Porque o tempo, por fabricante, a gente tem aqueles 21 dias para Pfizer, cada uma tem o seu tempo, né, de intervalo entre uma dose e outra. Eu não acho errada essa diminuição, a possibilidade de diminuição para 4 meses, quando a gente tem uma nova variante circulando, entendeu, Thalita? Acho que tem que entender quais são as justificativas que a Anvisa está fazendo do ponto de vista técnico. O que você pode dizer assim, se vai faltar vacina e tem vacina que não está suficiente, que não é o que a gente tem visto aqui no Brasil. São Paulo, pelo menos, vai dizendo que já vacinou 100% da população maior de 18 anos, enfim. Então, eu acho que é um momento que dá para você fazer essa diminuição. Você só vai ter a dose de reforço um pouco antes e uma proteção um pouco antes. Não vejo grandes questões quanto a isso. Perfeito. Karina, então a gente volta a se encontrar na próxima semana. Vamos ver se já com acesso a mais informações em relação à Omicron, já entendendo um pouquinho mais sobre essa nova variante, né? Mas muito obrigada pelas informações que você compartilha aqui com a gente. Um beijo grande, boa semana e até segunda que vem. Beijo, Thalita, para você e para todos. Obrigada.